Rapaz, corintianos e corintianas e não só, hein? Hoje dá pra gente dizer que é aquele resultado mentiroso, né? Hoje o Corinthians poderia ter aplicado uma goleada histórica no Vasco pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma tarde de domingo na Neoquímica Arena, pelas chances que criou, 23 chutes contra 8 apenas do Vasco, pelo domínio físico, estratégico, qualidade técnica e qualidade tática que a gente viu durante praticamente toda a partida, ficou barato para o Vasco da Gama o 3-1. Poderia ter sido uma goleada muito grande. E eu sei que tem muitos torcedores do Vasco que me acompanham por aqui também, e eu acho que eles ficaram com a mesma sensação. Isso diz muito sobre o Corinthians, a gente já vai falar mais, e a lupa aqui do vídeo é sobre o Corinthians, vamos falar de Corinthians. Mas só um parêntese aqui sobre o Vasco. Tem todo o direito o torcedor de estar chateado com o trabalho do Paiva e com o momento que o clube vive. Fisicamente, o Vasco diluiu. Taticamente, enfim, é um time que não consegue anular as ações dos adversários e é um time que não consegue acionar o que tinha de melhor em determinado momento desse Campeonato Brasileiro, em que o Vasco conseguiu ainda ter ali uma arrancada para bater os pontos que tem hoje, para brigar por outras coisas e para fugir cedo do rebaixamento. Pô, o Vegetti não pega na bola, cara. Tanto que no segundo tempo o Vasco assume a derrota, basicamente, e com as mudanças do Paiva, enfim, tenta não tomar demais. Foi um jogo muito duro para o torcedor vascaíno. O Vasco precisa sair da situação urgente. Agora, olhando para o outro lado, cara, que eu acho que é o lado que a gente tem que olhar sempre mais da vitória do que propriamente da derrota, o Corinthians fez um jogo muito acima do que eu estava esperando, tá? Inclusive achei um jogo traiçoeiro esse, não por conta do Vasco, mas sim por conta do ataque do Corinthians, cara. Eu imaginei que seria um jogo mais difícil de adaptação, sem os dois protagonistas que nos últimos 5 jogos, fora esse, estavam brilhando, né? A dupla Memphis Depay e Yuri Alberto parecia ser o grande diferencial do Corinthians. Mas é aí que vem, talvez, a boa notícia. Não é só a dupla, né? É o time que está funcionando muito bem e, óbvio, um time que hoje, tecnicamente, tem um dono, tem um maestro, tem um cara que pega a bola e resolve, e tem um cara que logo logo vai estar na seleção dele, vai estar na seleção da Argentina, e logo logo vem alguém querer oferecer milhões de euros, porque não dá pra gente normalizar o que vem fazendo o Rodrigo Garro. Já vamos chegar lá. Quero like, quero comentários, quero inscrições, quero tudo. E o torcedor corintiano hoje vai chegar aqui feliz e vai dar a honra, dar a graça para tudo isso. Ó, vamos começar falando sobre a escalação do Corinthians, né? Como eu falei, temia-se que o Corinthians caísse de produção por conta da dupla que foi responsável por boa parte dos gols do Corinthians nos últimos jogos, Memphis e Yuri Alberto. O Ramon Dias colocou um time muito parecido em termos estruturais do que ele vem fazendo, o Losango no meio-campo, o Hugo no gol, na lateral direita o Mateuzinho, na lateral esquerda o Matheus Bidu, dupla de zaga com André Ramalho e Gustavo Henrique, que eu acho que é a dupla de zaga ideal na cabeça do Ramon, quando os dois estão bem fisicamente, se completam bem também, né? Porque um tem uma estatura alta, é um cara de porte físico, consegue cabecear bem, e isso resultou até em gol, enfim. O outro é muito bom na saída de bola. Eu acho que o Corinthians ainda para a próxima temporada precisa trazer um cara acima da média para jogar do lado do André Ramalho, mas essa é a dupla de zaga. Meio campo com o Ranielli, que eu tenho convicção de que se continuar jogando assim e se voltar a ser aquele Ranielli do início do ano, na próxima temporada vai brigar para ser titular. Eu não vejo quando o Ranielli está bem o Martini ser muito superior a ele. Eu acho que os dois têm basicamente a mesma função. E o Ranielli bem é um jogador de muito vigor físico, ganha os duelos 1 contra 1, marca muito bem, protege a defesa, enfim. O Ranielli jogando no meio campo. Aí, de um lado, o Bidon, do lado esquerdo, do outro, o Carrilho, Garro centralizado, jogou no lugar do Memphis
o Thales Magno e o Romero no lugar do Yuri Alberto. É muito difícil definir lugares porque eles trocam muito de posição, mas o Thales mais pela esquerda, que é mais a dele, e o Romero caindo mais pela direita. Os primeiros 15, 20, 25 minutos do Corinthians foi algo, um troço de maluco, cara. Troço de maluco. O Corinthians se impôs fisicamente, verticalizou o jogo, não ficou enrolando, mesmo quando começaram a sair os gols. O Corinthians se propôs a jogar e sentiu o cheiro do sangue, né? O corintiano sentiu o cheiro do sangue, mordeu o Vasco e chacoalhou. Para terminar o jogo nos primeiros minutos. O Vasco entrou achando que talvez o Corinthians fosse ter a bola, mas não fosse tão agressivo, e o Corinthians foi extremamente agressivo. Os primeiros minutos o Corinthians sufoca e sai um gol exatamente em mais uma assistência de Rodrigo Garro. Na bola parada, ele é um cara muito especial, conseguiu achar o Gustavo Henrique, que fazia tempo que precisava, e ele precisa se impor mais nessa bola ofensiva aérea, porque ele tem estatura para isso. E aí o marcador do Gustavo Henrique era mais baixo, ele conseguiu subir e fazer 1-0. O Corinthians fez 1-0 e na sequência foi avassalador, continuou pressionando até fazer o 2-0. O segundo gol e o terceiro gol, que são os gols do Garro, eles têm algo em comum. Primeiro, que a concatenação de jogadas, quando você tem os laterais com confiança, com mais liberdade, podendo subir, ela funciona muito melhor porque você cria num determinado setor uma superioridade numérica, né? Então você tinha no setor direito o Carrilho caindo por ali, o Mateuzinho passando nas costas, o Romero se aproximando e foi criando ali uma triangulação muito interessante em que o primeiro gol sai exatamente com uma jogada do Garro também que se aproximou, o Mateuzinho, o Romero, e a bola acabou sobrando para o Rodrigo Garro naquela zona de finalização. Eu já vou falar mais do Garro, tá? Calma. Já vou trazer aqui um parêntese especial que ele merece. E no segundo gol a mesma coisa, mas foi mais com o Carrilho, né? Então a liberdade para os laterais, ela é muito importante. Sai o gol com 15 minutos, se eu não estou enganado, depois com 25. 3-0, o Corinthians matou o jogo em menos de 30 minutos. A verdade é essa. A verdade é essa. O Carrilho fez um primeiro tempo muito especial. Ele não tinha feito bons jogos, ou pelo menos no último jogo que eu assisti, não achei que o Carrilho estava tão bem, mas quando o Carrilho está jogando dessa forma, até estava trocando ideia com alguns corintianos, tem um grupo do Zap Zap, meu pai fala muito por lá, e ele me disse uma coisa interessante, né? Nós somos fãs daquele Corinthians de 98, 99, 2000. E o Carrilho lembra um pouco, na parte organizacional, o Rincon, né? O Rincon jogava muito assim. O Rincon era mais um 5, o Vampeta era mais um 8, mas ele tinha um poder de organização, de controle, de domínio, de fazer o time respirar, de chegada, de verticalizar o passe, porque o Rincon não era volante, né? O Rincon ele era atacante, virou meia e depois virou volante nas mãos do Luxemburgo. E, cara, o Carrilho ele tem uma capacidade impressionante. Que se prepare bem fisicamente para a próxima temporada, porque o Carrilho bem fisicamente é um jogador muito diferente para o nível do futebol brasileiro. Tem já uma certa idade, isso é verdade, mas o que ele hoje fez é um jogo de manual para aquele setor. E se a gente olhar para o outro lado, o Bidon também vem fazendo jogos muito, muito bons. Eu estava vendo a multa rescisória do Bidon, se eu não estou enganado, 50 milhões de euros para times do exterior, né? E ainda bem que é uma multa alta, porque o Corinthians vai poder ter a palavra na negociação, creio eu. Não vai bater 50 milhões, imagino eu que não seja esse valor de mercado, mas é um jogador que daqui a pouquinho vem algum clube pagar seus 20, 25 milhões de euros, cara. Porque se ele continuar assim, nesse desenvolvimento, crescendo junto com o time, ele é muito especial, né? Ele também tem ali toques e tracejos de um jogador diferenciado. E a exemplo do que aconteceu na direita, aconteceu na esquerda também, só que os gols não saíram por lá. Com o Bidu tendo liberdade, o Bidon também chegando e o Thales Magno criando esse triângulo e o Garro flutuando, né, que é a palavra da moda, ali entre linhas, entre a defesa e os volantes para conseguir também ser muito, muito, muito eficaz e muito perigoso nas suas ações. O Corinthians foi muito bem, criou muito volume, criou muita oportunidade e o Vasco parecia perdidinho no jogo. Parêntese para Rodrigo Garro. O Garro chegou agora a 12 gols e 14 assistências.
eu tô muito à vontade para falar do Garro aqui, porque todas as vezes que eu gravei vídeo falando sobre ele individualmente lá no Instagram ou aqui no YouTube, os elogios eram de um nível do melhor meia do Campeonato Brasileiro. Pô, Quesada, mas tem esse, tem aquele, tem aquele. Tá bom, então vamos colocar aqui numa cumbuca dos melhores meias do futebol brasileiro. Hoje, o Rodrigo Garro está na seleção do Campeonato Brasileiro. O Corinthians só está no lugar que está por conta de Rodrigo Garro. Muito antes do Yuri acordar para a vida, muito antes do Depay, do Memphis chegar, era o Garro que estava tirando coelhos da cartola, atrás de coelhos da cartola, para fazer o Corinthians respirar e para fazer o torcedor corintiano ter uma esperança dentro de campo de que algum jogador diferente iria brilhar. E aí vem a frase: obrigado, Garro, por ser diferente. E eu acho que ele está transcendendo apenas o ser diferente e está também entregando algo muito bonito e muito raro dentro do futebol hoje em dia. Aquele clássico camisa número 10 que não tem medo de finalizar, não tem medo de dar o último passe, de verticalizar a jogada, de sempre jogar olhando para frente e que tem uma qualidade técnica impressionante. Hoje eu estava com a impressão de que se o Garro pegasse a bola com a liberdade que ele estava tendo naquela zona de finalização de campo, na entrada da área, ele ia fazer 1, 2, fez 3, 4, 5, 6, porque ele tem muita qualidade. Hoje ele foi o dono do jogo. A multa rescisória do Garro é de 100 milhões de euros, né? Se eu não estiver enganado. Ainda bem também. Ainda bem, porque jogando assim, não vai demorar muito. Não vai demorar muito para os grandes tubarões europeus ficarem de olho, né? Talvez não os gigantescos, porque esses vão olhar a idade, vão olhar outras coisas, mas a Europa vai abrir os caminhos, e não só, né? Hoje em dia com o mercado árabe também é complicado. Que fique mais tempo e que ganhe títulos, Rodrigo Garro, com a camisa do Corinthians, porque você está no caminho para se tornar um dos maiores ídolos do Corinthians dessa história recente. A qualidade você tem, a personalidade também, e no momento em que o Corinthians esteve pior, em que muita gente estava desiludida, achando que não iria dar, o Rodrigo Garro foi lá nas suas redes sociais e falou: gente, muchachos, vai ficar tudo bem. E graças aos jogadores como ele, o Corinthians está conseguindo ter hoje a clara indicação de que a Libertadores é real, é possível. Já vamos falar mais disso. Segundo tempo. O Corinthians podia ter feito mais gols. O Vasco melhorou um pouquinho, é verdade. O Corinthians baixou um pouco o ritmo. Mesmo assim, criou mais oportunidades. O goleiro do Vasco fez umas 3, 4 defesas importantes em bola aérea, em chutes de fora da área. O Thales Magno também poderia ter feito pelo menos um gol nesse jogo. E depois que o jogo já foi esfriando, já para metade, para o final do segundo tempo, o Pumita fez uma jogadaça. Enfim, ali foi um erro de marcação também duplo, né? De dar liberdade e de virar o rosto. Acho que foi o Matheus Bidu que vira o rosto na hora da finalização. O Pumita corta ele e bate muito bem, só que foi falha do Hugo Souza. Falhou quando podia falhar, tá? Não tenho muito mais que falar sobre o Hugo. Goleiros vão falhar. O Hugo já falhou recentemente, inclusive contra o Vitória, e falhou novamente. Mas se ele falhar em jogos que ele pode falhar, tá tudo certo, porque ele também vem salvando bastante o Corinthians ao longo desse ano. E aí o Corinthians termina o jogo com 3-1, entra jogadores, o Pedro Henrique e tal, o Garro sai, o Coronado entra, as modificações, mesmo assim, fiquei com a impressão de que 3-1 foi muito pouco por aquilo que foi a partida, por aquilo que foi a atuação do Corinthians. E eu lembro de algumas goleadas históricas, né? O Santos, por exemplo, 7-1 de 2005, o São Paulo 6-0. O primeiro tempo me deu a impressão de que o Vasco iria sair hoje da Neoquímica Arena com uma goleada dessas. Achei que o Corinthians... E se tivesse o Memphis e o Yuri Alberto em campo, meu Deus, eu acho que talvez teria sido assim, porque tanto o Thales quanto o Romero tiveram ali algumas chances que perderam. Só porque eu falei dos gols do Garro, o passe que ele dá para o Romero no segundo tempo, aquela fatiada
da esquerda para a direita, é também uma coisa proibida em 130 países, hein? Impressionante. Aí a galera que não é corintiana que cola aqui vai falar, pô, Quessadinha, você tá animado. Claro, claro. Pô, desde 2017 o Corinthians não emenda uma sequência de 6 vitórias seguidas. O Corinthians tem chance real de se classificar para a Libertadores. E se a gente vê o bloco ali, né, pegando o Cruzeiro, pegando o Bahia, pegando o próprio Vasco, enfim, o Atlético Mineiro, times ali que estão nesse bolo, nessa pontuação, se a gente olhar para... O G7 é a garantia, né? O G8 pode acontecer, o G9 já não dá mais porque o Cruzeiro perdeu, mas se a gente olhar quem está jogando melhor hoje, é o Corinthians. A sequência do Corinthians é muito boa e a tabela ficou boa. O Corinthians pega o Criciúma, que é um time que está brigando para não cair fora. Esse é um jogo delicado, mas vai ter de novo, muito provavelmente, o Memphis, talvez o Yuri voltando. E o Corinthians, depois na sequência, pega o Bahia em casa. São 2 jogos que o Corinthians, somando 6 pontos, já provavelmente garante o G8. E aí, contra o Grêmio fora, pode ser que, raspando um ponto, ou mesmo com a derrota, o Corinthians se classifique para a Libertadores. Ficou muito boa a situação, né? E tem muito dessa reviravolta que o Corinthians fez no meio do ano com as contratações, né? E também com o trabalho do Fabinho Soldado. Já elogiei aqui muitas vezes, volto a elogiar. E para a gente terminar esse vídeo, eu não poderia deixar de falar, né? Porque o assunto aqui é o jogo, é verdade, mas sobre essa história toda do pedido de impeachment, da votação e do imbróglio envolvendo Augusto Melo, enfim, consequentemente todos esses homens de futebol que estão do lado dele, consequentemente Fabinho Soldado, consequentemente hoje o departamento de futebol do Corinthians. Primeiro lugar, eu não sou contra nenhum tipo de investigação. E nesse caso da Vaidbet tem muita coisa que precisa ser explicado e tem muitas coisas que precisam ser investigado. Mas eu não sou contra investigação e sou muito a favor da punição quando a investigação se concretiza. Hoje a gente não sabe se o Augusto Melo, e isso tem a ver com a polícia, se o Augusto Melo é culpado, não é, tem participação, não tem, se o Corinthians foi vítima ou foi cúmplice, o que aconteceu? As coisas estão caminhando. Enquanto a investigação da polícia, porque isso é um caso que está acima do Conselho Deliberativo do Corinthians, que está acima de qualquer coisa, não for concluída, não se pode marcar uma audiência de impeachment. Porque caso o Augusto Melo seja absolvido de tudo dessa investigação, né? Enfim, caso não esbarre nele, vai ter sido uma grande injustiça. E também, enfim, se ele for o culpado, que saia depois. Não tem a necessidade nenhuma dessa marcação de votação de impeachment nesse momento, antes da temporada terminar, causando instabilidade no departamento de futebol, nos jogadores, enfim. E ponto 2 desse assunto, o Corinthians virou um grande balcão para grupo político, né? Os caras estão muito mais preocupados com o poder, pelo poder, do que ajudar ou, enfim, catapultar o Corinthians para cima. Né? Quem tem moral hoje daqueles que estão pedindo para impeachar o atual presidente do Corinthians para fazer esse pedido? Esse também é um outro grande problema, né? Enfim. É o sujo falando do talvez mal lavado. É uma coisa de louco, cara, o que acontece. E eu tô para te falar mais. Se isso for para frente, pelo que eu conheço um pouco da torcida do Corinthians, vai ser uma revolta muito grande. Muito, muito grande. Porque não tem jeito. Ainda mais nesse momento que o Corinthians vive. Deixa terminar o ano e aí dá continuidade de acordo com o que a polícia investigar, enfim. É uma tentativa de golpe político, né, de reviravolta, de virar a mesa contra quem ganhou a eleição, que de fato foi a chapa do Augusto, e não o grupo de poder que ficou tantos anos no Corinthians, há décadas no Corinthians, contrário. Só bobo não vê, hein? Só bobo não vê. Meus caros, muito, muito obrigado pela audiência de vocês, pelo like, pelos comentários. Não sei quando é que eu vou voltar a gravar vídeo aqui. Amanhã eu vou passar pelo pequenino procedimento cirúrgico. Eu já falei isso algumas vezes aqui,
mas é sempre bom lembrar. Então amanhã não vai ter vídeo, talvez na terça também não tenha. Vamos ver como é que evolui. Vou tirar uma hérnia de disco. Espero que corra tudo bem, mas em breve voltaremos aqui para trocar uma ideia, tá? Obrigado pela moral de vocês, sempre aqui no meu Instagram, em todos os lugares, vocês fizeram esse canal se tornar realidade e eu estou muito, muito feliz. Especialmente porque aqui eu abro essa câmera, abro o meu microfone e falo realmente o que eu penso de futebol, o que eu penso sobre a atmosfera, o que rodeia, não só o que acontece dentro das quatro linhas. Isso me deixa muito, muito feliz ter essa conexão com vocês. Beijo, vamos que vamos. Vai Corinthians, né? Vai Corinthians!